Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje em Shiló, a primeira capital das 12 tribos de Israel e o local onde ficava o tabernáculo. Nós vamos conhecer juntos hoje escavações arqueológicas que encontraram o local da Arca da Aliança. Um achado importantíssimo, mas ainda muito desconhecido. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Mas como pode ser que se encontrou o local da Arca da Aliança e ninguém está falando disso? Pouca gente sabe porque essas são escavações arqueológicas recentes. Como vocês conseguem ver, parte delas estão acontecendo justamente agora. Se fizeram algumas pequenas escavações arqueológicas no passado, mas a maior parte das escavações de Shiló começaram a partir do ano de 2006. Sim, agora há pouco tempo, em 2006, então a gente está vendo muita coisa inédita aqui hoje. Mas vamos começar a história de Shiló e do tabernáculo do começo. A história começa bem longe daqui, aos pés do Monte Sinai. Deus ordena a eles a construírem um tabernáculo, que é uma espécie de um templo móvel. E ele explica tudo nos mínimos detalhes, dos materiais de construção, do tamanho dele, aos utensílios que teriam dentro. E o utensílio mais importante, sem dúvida nenhuma, era a Arca da Aliança. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia e cobri-la-á de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E esse tabernáculo viaja no deserto com o povo de Israel durante 40 anos, até que finalmente Josué traz o povo para dentro da terra prometida, aqui a terra de Israel, e eles trazem o tabernáculo até a cidade de Shiló, e aqui ele vai ficar por mais de 300 anos. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali amarraram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. E chegando, pessoal, logo aqui na entrada, a gente vê aqui as 12 tribos de Israel, por exemplo, Zebulun, e a gente vai entender qual é a relação desse lugar com as 12 tribos. Vamos lá! Já que aqui ficava o tabernáculo, Shiló era a capital das 12 tribos de Israel e também aqui é onde se divide o território entre as tribos que ainda não tinham terras por herança. E aqui então eles dividem as terras, somente a tribo de Levi não recebe um território como as outras, e sim eles vão receber cidades espalhadas dentro dos territórios das outras tribos, já que eles recebem o sacerdócio de Deus por herança. O que é esse lugar que a gente está entrando? Isso aqui são restos de uma igreja bizantina, uma igreja de mais de 1500 anos, o que mostra a relação não só do povo de Israel, mas também dos cristãos com a antiga cidade de Shiló. E vejam agora esse piso que eu estou caminhando. Vejam que lindo ele é. Essa é uma de 3 igrejas encontradas aqui em Shiló. Pessoal, não reparem que eu fico falando todo o tempo Shiló, porque essa é a pronúncia em hebraico. Em português, na Bíblia de vocês vão ver o nome da cidade como Siló. Então, esse piso belíssimo
é original, mas o resto do edifício que vocês estão vendo, ele foi reconstruído. Então, ele foi feito como era a igreja bizantina. Mas qual o grande interesse dos cristãos por esse lugar? Primeiro, por todas as histórias bíblicas do Antigo Testamento que acontecem aqui, como a história de Eli, Haná, a história do tabernáculo, da Arca da Aliança, mas também por essa passagem bíblica de Gênesis 49:10, que ela associa também a Shiló e a vinda do Messias. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumentinho a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Essa é uma passagem messiânica bem misteriosa. O que vocês acham que ela realmente significa? Aqui nós vemos mais escavações arqueológicas e aqui se encontrou uma igreja do século IV. Quer dizer, ela tem mais de 1.600 anos. Mas o mais importante é que no mosaico dela se encontrou uma inscrição e nessa inscrição está incluído o nome da cidade, a cidade de Shiló. Então, graças a isso e vários outros achados arqueológicos aqui, a gente sabe que a gente realmente se encontra em Tel Shiló, na cidade bíblica de Shiló, e muitas escavações arqueológicas estão acontecendo aqui nos últimos anos e vocês podem ver que tem exatamente agora pessoas trabalhando na preservação desse mosaico lindíssimo, mas a gente vai seguir porque a gente ainda quer chegar no local da Arca da Aliança. Vamos lá! Há pouco tempo atrás aconteceu Pessach, a Páscoa judaica, que também é conhecida como Hag Aviv, a festa da primavera, e vocês podem ver que Israel começou a ficar verde e florida, e justamente passando eu vi aqui essa árvore e ela já está com frutos. Eu quero mostrar para vocês e eu quero que vocês adivinhem que fruto é esse. Deixa eu mostrar de pertinho. Alguém sabe o que é isso? Vocês com certeza já comeram isso, mas talvez nunca dessa maneira. Isso aqui é um fruto de amêndoa. Aqui dentro está semente de amêndoa, mas quando a gente come no Brasil, a gente costuma comer ela depois de descascada e torradinha, mas aqui a gente costuma também comer ela verde. Então, assim a gente pode comer uma amêndoa inteira. É um bom lanchinho para o nosso passeio e vamos seguir. Vejam o que se encontrou aqui. Isso aqui é um banho ritual judaico, é onde os judeus se purificavam. Se chama mikve. E por que isso é tão importante? Porque a gente está perto do tabernáculo. A gente sabe que as pessoas se purificavam antes de ir a ele. Isso aqui é mais uma prova que a gente realmente está chegando ao local onde ficava a Arca da Aliança. E eu acho super legal que ele está cheio de água até os dias de hoje. A gente está na época de chuvas e ele se encheu naturalmente. Mas não vou entrar nessa água, eu vou assim mesmo para lá. Logo aqui atrás, segundo as pesquisas arqueológicas, ficava o local do tabernáculo e todo o povo de Israel, as 12 tribos, subiam aqui para celebrar 3 vezes ao ano, em Sukkot, Shavuot e Pessach, Pentecostes judaico, a festa de tabernáculos e a festa da Páscoa judaica. Milhares de pessoas se reuniam aqui e traziam os seus sacrifícios. Então imaginem, eles traziam o animal era sacrificado e parte da carne eles levavam para comer. E se podia comer essa carne,
esse sacrifício aonde? Em qualquer lugar que se pudesse ver o tabernáculo. Então aonde a gente está agora? E todas essas colinas em volta ficavam cheias de milhares de pessoas comendo os sacrifícios das festas bíblicas. Agora tem uma questão importante. O prato onde se comia o sacrifício, ele não podia ser usado para nada mais. Não pode usar um prato que tinha um sacrifício para Deus para depois levar para tua casa e usar no dia a dia. Então, toda essa louça usada durante as festas tinha que ser quebrada. Então, devia ser uma cena interessante chegar aqui há 3.000 anos atrás e milhares de pessoas todos os dias quebrando pratos e louças aqui e indo embora. E por isso, em qualquer lugar que a gente parar aqui e a gente olhar para o chão, o que a gente vai encontrar? Cerâmica. Pessoal, eu parei aqui em um lugar aleatório, mas vejam, isso aqui é cerâmica. Vejam a quantidade que tem aqui em volta de mim. Tem chance de parte desses pedaços de cerâmica que eu estou tocando serem utensílios nos quais se comeram os sacrifícios do Templo de Jerusalém há mais de 3.000 anos. E por isso, mais uma vez, a gente sabe que esse é o local do tabernáculo pela quantidade de restos arqueológicos de cerâmica que tem aqui. Eu tenho uma amiga que vive na colina aqui atrás e ela veio nesse lugar quando ainda não tinham começado as escavações arqueológicas e ela literalmente começou a catar restos de cerâmica para levar para um arqueólogo ver o que era. Ela pegou, pessoal, fronhas da casa dela, literalmente fronhas de travesseiro e começou a encher as fronhas de restos arqueológicos, tão grande a quantidade que tem aqui. E realmente a gente está tocando na história do tabernáculo, na história do povo de Israel e das suas 12 tribos. Pessoal, eu tô agora literalmente entrando no local que ficava o tabernáculo, um local tão importante biblicamente. É realmente emocionante poder estar aqui caminhando sobre essas pedras. Pessoas do povo de Israel vieram aqui orar tantas e tantas vezes, mas eu acho que nenhuma oração é tão importante aqui como a oração de Ana. E eu tenho também uma conexão especial. Vocês sabem que eu tive filho há pouco tempo atrás. Ana, ela era estéril e ela por muito tempo queria ter um filho e não conseguia. E um dia ela decide vir aqui no tabernáculo com a família dela. E ela vem aqui e ela ora realmente com toda a alma e todo o coração dela. E ela ora com tanta emoção que ela chama a atenção de Eli, o sumo sacerdote. E ele fala para ela que a oração dela vai ser atendida. E agora ela volta feliz para casa, sabendo que ela vai ter um filho. Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque na oração dela, ela falou que ela queria ter um filho para ela, mas que se Deus desse um filho para ela, ela ia dividir o filho dela com Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela queria dar luz a esse filho, amamentar esse filho e a entregar ele para Deus. No caso, para o tabernáculo. Depois de tanto tempo que ela ora para ter um filho dela, ela finalmente vai ter um filho, mas ela não vai criar ele. Ela vai entregar o filho dela ao tabernáculo. E o filho que ela chama de Samuel, em hebraico Shmuel, vai crescer aqui. Crescer com Eli e com os filhos biológicos de Eli. E graças a Ana e Eli, Samuel se transforma num dos maiores profetas que o povo de Israel já viu. Então, essa área que a gente está caminhando era o pátio do tabernáculo. Aqui, em algum lugar desses, ficava o altar. E aqui dentro cresceram os filhos de Eli e também Samuel. Os filhos de Eli que vão, infelizmente, se corromper. E o fim dos dias do tabernáculo vai ser uma época muito triste e muito dura. Primeiro, pela corrupção que os filhos de Eli vão trazer. Também nessa época tinham grandes batalhas do povo de Israel contra os filisteus.
e o povo de Israel começa a perder as batalhas. E aí eles têm uma ideia brilhante, ou talvez não. Pegar a Arca da Aliança que ficava aqui no tabernáculo e levar ela até os acampamentos do povo de Israel. E realmente, quando chega lá, a moral dos soldados aumenta. Eles veem, a Arca da Aliança está aqui com a gente. Com certeza a gente vai ganhar a batalha. Só que eles não ganham. Ao contrário, os filisteus vão ganhar a batalha de Eben-Ezer. Vão destruir o acampamento de Israel e roubar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança vai ser levada e nunca mais vai voltar para Shiló. Os filisteus levam a arca de uma cidade filisteia a outra, mas Deus envia como punição uma praga de hemorroidas a essas cidades. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Ashdod e os assolou e os feriu com hemorroidas em Ashdod e nos seus termos. Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali, e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. E assim os filisteus devolvem a arca, que vai a Beit-Shemesh, depois a Criat Yarim e termina em Jerusalém, no Templo de Salomão. E o tabernáculo que ficava aqui, também um tempo depois, vai ser destruído. E por isso o que a gente vê aqui nos dias de hoje são os restos. A gente consegue ver pelo tamanho 50 cúbitos, como a Bíblia nos descreve, mas a parte mais importante do tabernáculo, ela fica logo aqui. Vamos conhecer um pouco mais. Então, apesar de eu estar falando para vocês de histórias tão duras do tabernáculo, ainda assim eu estou muito alegre de poder estar aqui, porque aqui onde vocês estão vendo essas escavações arqueológicas, ficava o local da Arca da Aliança. A arca que dentro dela estavam guardadas as tábuas da lei. Então, o local mais importante do mundo para o povo de Israel foi aqui, justamente esse local, porque a arca ficava aqui. E desde aqui, do local da Arca da Aliança, Deus falava com o povo de Israel. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatário, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. Onde a arca está hoje em dia, aí já é uma outra discussão e tem várias teorias, mas a gente não tem comprovação arqueológica de onde a arca esteja hoje em dia, mas a gente sim sabe que ela ficou aqui durante alguns séculos. Então, nesse platô ficava o tabernáculo, aqui ficava a Arca da Aliança e no chão a gente tem aqui literalmente milhares de restos de cerâmica onde as pessoas comiam as ofertas, as oferendas que eram trazidas ao Templo de Jerusalém. Restos arqueológicos inegáveis da história do povo de Israel aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Eu quero que vocês também comentem se vocês já tinham ouvido falar que foi achado o local da Arca da Aliança e do Tabernáculo. Convidar todo mundo a se inscrever. Um beijo e a gente se vê na próxima.